Olá! Estou aqui gravando esse vídeo porque eu identifiquei que vocês estão com bastante dificuldade de liderar seus times nessa época de quarentena. Liderar remotamente realmente não é fácil. Pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo pocket com dois amigos meus, dois feras no desenvolvimento humano e liderança. Já trabalham com isso há bastante tempo, assim como eu, para te ajudar a entregar algumas estratégias práticas e objetivas para te ajudar nessa rotina nova. Que tal? Vem comigo? Olá, eu sou Rodrigo Leite, sou especialista em escutatória. Eu ajudo líderes e gestores a elevar o nível de consciência em busca de desenvolver uma cultura de alta performance. E essa cultura de alta performance vem através de uma grande pesquisa que eu realizei no passado. Eu tenho uma história, um histórico como professor acadêmico, com um histórico também como executivo de RH, executivo de grandes empresas. E nesse trajeto, eu desenhei uma pesquisa junto com alguns alunos, e essa pesquisa tinha o objetivo de identificar as melhores práticas de liderança. Nós escolhemos, na época, o feedback como a grande mola propulsora. Quem sabe fazer feedback, como faz para fazer bem feito? Essa foi a pergunta de partida. Depois de consolidarmos todos os dados, todo o levantamento realizado, e não foi nada pequeno, nós descobrimos que os melhores líderes, os que realizam uma liderança diferente, que fazem feedback de forma diferente, são aqueles que sabem escutar e não os que sabem falar. Exatamente. Esse foi o primeiro paradigma quebrado. Confesso que eu, até aquele momento, também pensava que um feedback era algo que se dizia, feedback era algo que se dava. Lê do engano. Descobrimos na pesquisa, com mais de 68 mil itens levantados, os melhores são aqueles que sabem escutar primeiro, que sabem escutar antes de falar, que sabem escutar antes de tomar uma decisão. Pois bem, baseado nisso, eu saí desenhando técnicas, calibrando métodos, buscando uma forma de criar ferramentas, de ensinar isso para as pessoas. De ensinar isso. Bom, atuei por muito tempo como executivo de universidades corporativas. E aí, para mim, foi um grande território de ensaio, de experimentos. Muita coisa aconteceu. Consegui acompanhar vários gestores, individualmente e coletivamente, bem como analisar os resultados de suas equipes. E muitos, mas muitos resultados interessantes vieram daqueles que aplicavam as técnicas de escutar melhor para poder tomar as melhores decisões. Nós tivemos casos de líderes que estavam em má situação, em situações de performance de baixa meta, de baixo resultado nas metas, mas que ao aprenderem e tomarem para si essa prática de aprender a perguntar mais, de aprender a conversar melhor com a sua equipe, a mágica começou a acontecer. Dentro de um dos experimentos, eu acompanhei ativamente o resultado de um desses líderes. Um resultado que não estava indo muito bem. E fiz com que ele começasse, em vez de dar respostas, aprendesse a fazer boas perguntas para o seu time. Quando você faz perguntas, você é forçado a ter que aprender a escutar. Veja, nesse sentido é fazer a pergunta e deixar a pessoa falar. Deixar a pessoa ir até o fim das respostas. Aprender a fazer as perguntas certas, perguntas abertas, perguntas que façam com que o outro tenha que compor respostas. Treinei esse gestor em técnicas de perguntas. A mágica aconteceu. A equipe aos poucos começou a se sentir mais incluída, mais dentro do jogo. Lógico, porque esse líder passou, em vez de ficar dizendo o que eles tinham que fazer, passou a trazê-los para o jogo, para eles passarem a se sentir parte integrante da solução e não de problema. Olha só, uma simples virada na forma como o líder se comunica causa impactos positivos valiosíssimos dentro dos times onde eles atuam. E é dessa forma. Meu convite é que você comece a prestar atenção em como você tem se comunicado com as pessoas que estão ao teu redor. Será que você é daqueles que já tem resposta para tudo?
Será que qualquer pessoa, quando vem te falar algo, você já vem dizendo o que a pessoa deveria fazer? Se está fazendo isso, está perdendo uma grande oportunidade de ensinar e de permitir com que o outro participe da solução. Os melhores negociadores são aqueles que sabem fazer boas perguntas, são aqueles que sabem escutar até o final, que escutam sem julgamento, que prestam atenção, que ficam escutando sem ficar elaborando respostas, mas sim prestando atenção em todos os detalhes envolvidos na comunicação com os outros. Os melhores líderes são aqueles que engajam seus times, não pela sua oratória refinada e carismática, mas pela sua escutatória, a sua habilidade de escutar antes para tomar decisões melhores depois. As pessoas querem pessoas que saibam escutar. Como Rubem Alves dizia, é na escuta que o amor começa e é na não escuta que o amor termina. O trabalho também é uma forma de expressar amor. Aliás, se você trabalha com o que você ama, você tem que apoiar essas pessoas a estarem bem, estarem felizes, sentindo-se incluídas no trabalho. Faz sentido isso? Preste atenção nos teus estilos de comunicação. Como é que você tem escutado? Será que você tem dado mais respostas? Ou será que você tem investido em fazer as melhores perguntas? Nos próximos vídeos que você vai assistir dentro desse nosso trabalho, você vai conhecer técnicas, vai conhecer formas complementares de poder liderar de forma diferente e praticar nesse momento tão difícil e tão desafiador que todos nós estamos convivendo. A palavra é aprender a conviver. Não necessariamente presencialmente. Conviver não importa onde é que estejamos, mas que saibamos escutar verdadeiramente aqueles que convivemos. Faz sentido isso? Bom, espero que você tenha absorvido, que tenha sido útil para você nesse momento, que você consiga praticar com os seus. Saiba, escutar uma equipe, escutar uma pessoa é ato de respeito e de cuidado, em especial nesse momento em que todos nós estamos tendo que ficar tão distantes. Desejo que você tenha uma grande realização no teu trabalho. Desejo que você tenha essa sensação de ser escutado e de ser escutada. E, portanto, que consiga transformar isso na sensação para os outros também. Aqui, na empresa que eu lidero, nós dizemos que fazemos uma revolução pela escuta. Venha conosco, aprenda e dissemine essa prática de liderança. E sobre aquela equipe que eu disse a você que eu acompanhei, um fato sensacional aconteceu alguns meses depois. Como o time inteiro se sentiu dono, se sentiu responsável pelo resultado, saiu das costas daquele líder como o único de obrigação pelas metas. O único que teria obrigação pelas metas. Todos passaram a se engajar mais. Todos se sentindo escutados, começaram a cuidar, inclusive, do indicador ou dos indicadores dos colegas. O senso de coletivo criou-se e essa equipe que estava com baixo desempenho, com baixa performance, em poucos meses tornou-se uma das equipes referências dentro dessa empresa que participou desse experimento. Tenho muitos outros cases desses para te contar. Se você quiser, acessa meu livro, O Poder da Escutatória. Lá você vai encontrar alguns desses cases e algumas provocações a respeito. Olá, eu sou Carla Niemeyer, sou coach de vida e de carreira, sou Master Coach em Desenvolvimento Humano e sou uma apaixonada por comportamentos. Hoje o meu bate-papo é com você, líder, e nós vamos falar um pouquinho sobre habilidades e comportamentos. Provavelmente você já ouviu de forma muito atenta o Rodrigo tão habilidosamente falar sobre escuta ativa. Essa é uma das ferramentas mais poderosas que o líder pode ter na mão. Se bem usada, ela leva o líder e seus liderados aonde eles querem chegar, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da sua habilidade enquanto líder. Bom, vamos lá. Se você chegou para exercer, né, essa função de líder agora,
parabéns. O que eu posso te dizer é que aqui inicia-se a jornada mais interessante e estimulante da sua vida. Trabalhar com pessoas é algo magnífico. Se você já está nessa função há algum tempo, sabe exatamente dessas sensações que eu estou descrevendo aqui, não é verdade? Bom, mas vamos lá. Quando a gente fala sobre liderança, a gente entende que se você chegou até aqui, tecnicamente falando, você já tem todos os atributos que a empresa buscou no mercado, correto? Afinal de contas, o seu currículo descreve para mim todas as suas habilidades, as suas formações, as suas experiências profissionais, e esse é o primeiro ponto para que eu diga, opa, essa pessoa pode ser líder da minha equipe. Essa pessoa pode fazer a minha equipe chegar lá. Bom, e aí, quando você chega para exatamente gerir aquele grupo de pessoas, é que verdadeiramente a gente vai te conhecer como líder. Por que eu estou te dizendo isso? São as suas habilidades de fazer acontecer é que vão me mostrar se você tem verdadeiramente concretude para chegar lá. Muitas das lideranças se perdem no meio do caminho porque confundem euforia com desenvolvimento. E quando a gente confunde euforia com desenvolvimento, o meio do caminho se perde, ou seja, onde eu deveria realmente ter aquela concretude de chegar lá, eu não tenho, e a minha liderança vai ruindo, até porque eu me viro muito melhor como animadora de palco do que como uma desenvolvedora de pessoas. E aqui, no papel de líder de verdade, a gente quer um desenvolvedor de pessoas. É por isso que hoje eu vim trazer para vocês o quanto a habilidade nesse processo é importante. Vamos lá. Vocês sabiam que a habilidade é muito maior do que o conhecimento? Estamos falando, sim, de graus diferentes. A habilidade está aqui em cima e o conhecimento está aqui, ó. Tem um gap grande entre eles. Mas eu vou te explicar com um exemplo como é que isso funciona, tá? Temos 2 líderes. Eu sou a líder A e você é o líder B. Bom, chegamos em casa, ou vamos vislumbrar esse momento, né? Ou estamos em casa nesse momento frágil, gerindo as equipes de longe, o que desgasta tanto quanto geri-las presencialmente, né? E percebemos que ficamos o dia inteiro em reuniões, ajeitando as coisas e já está na hora da gente comer alguma coisa, afinal de contas, fisiologicamente falando, o organismo já está dando sinais de fome. Eu liderar, vou à minha geladeira e percebo que eu tenho algumas ferramentas. Um ovo. Sabe aquele pão que tem aquelas 2 rebarbas que sobram? Geralmente ninguém come só quando está com muita fome? Pois é o nosso caso. A gente só tem aquele pão na geladeira, tá? Eu tenho um pouquinho de maionese. Percebi também que no meu armário tem sal. Sal nunca falta, né? Sal tem 1 quilo. Não é verdade? E eu tenho também um pouquinho de azeite e um pouquinho de maionese. Bom, eu tenho conhecimento do que é cozinhar. O que eu vou fazer? Eu já estou cansada, eu estou emocionalmente cansada, eu estou fisicamente cansada e eu estou com aquela sensação de carregar o mundo nas costas. Perceba que é assim mesmo quem carrega o mundo nas costas fala, né? Muda até a postura. Mas então, eu estou desse jeito. Aí eu pego o ovo, boto na água, e tenho o conhecimento de que se a água entrar em ebulição a 100 graus mais ou menos, e eu deixar o ovo uns minutos lá, ele vai cozinhar. Bom, cozinhou, eu esqueci as outras ferramentas, tá? Eu esqueci o pão, eu esqueci o azeite, eu só usei o ovo. Afinal de contas, eu conheço esse processo de cozinhar um ovo na água. Beleza. Sentei no cantinho do sofá, descasquei meu ovo, sentei no cantinho do sofá, coloquei um salzinho e sabe aquelas mordidas que nem mordidas de verdade são? O ovo pode estar delicioso, mas se eu não tenho habilidade para perceber que aquilo ali pode matar minha fome ou que aquela ferramenta pode facilitar a minha travessia, facilitar o meu caminho, eu não vou dar importância a ela. Provavelmente a minha fome não vai ser nem sanada. E eu vou dormir com a sensação de ter carregado o mundo nas costas e não ter resolvido nada. De ter nadado e morrido na praia. Bom, esqueçam o líder A de canto. Vamos para o líder B, que é você. Você percebe que você tem os mesmos ingredientes na sua cozinha. Só que você
além de saber que se você colocar o ovo para cozinhar a 100 graus, ele vai sair um ovo cozido, você tem a habilidade de cozinhar. Então, o que você já fez, líder B? Você, isso mesmo, é com você que eu estou falando. Você pegou aqueles 2 pães e colocou na torradeira. Bom, já mudou a aparência. De 2 rebarbas de pão, você fez 2 lindas torradas. Reservou. O seu ovo já está em cozimento. Já saiu. Você já amassou esse ovo. Pegou aquele filetinho de azeite, colocou, deu uma temperadinha com o sal e com a salsinha que sobrou. Aquela maionese foi o suficiente para umedecer aquele ovo e transformá-lo numa deliciosa pasta. Você pegou, colocou dentro do seu pão. Provavelmente sentou no mesmo canto de sofá que o líder A, que sou eu, sentou para comer somente aquele ovo e, com seu sanduíche lindo na sua frente, deu aquela mordida. Só que aí começa a mágica. Quando você deu aquela mordida naquele pão e fez sentido, e você entendeu que você chegaria lá, ou seja, que da fome você ia saciar a sua fome, que aquilo fez sentido, você começou a entender o quão importante a sua liderança é para o seu liderado e o quão importante o seu liderado é para você. Que independe quais as ferramentas que a empresa lhe deu nas mãos ou não, que independe do que você tem nas mãos, você tem mais do que conhecimento técnico, habilidade para transformar essas ferramentas. É por isso que eu, que tenho conhecimento, comi o ovo. E você, que é um líder habilidoso, comeu um belo sanduíche, matou a sua fome e provavelmente a fome da sua equipe. Percebam o que eu quero dizer para vocês com esse exemplo. De nada adianta tudo de técnica que você tiver, se você não tiver a habilidade de entender que você tem um time que espera ir com você, de um time que está pronto para ir com você, e que você é um desenvolvedor de pessoas e não um animador de palco. E percebam a diferença entre euforia e desenvolvimento. Comecem a entender que técnica sem habilidade não te dá concretude até chegar lá. Eu posso te dizer isso com propriedade de causa. Eu fui gestora de grandes empresas. E em uma dessas grandes empresas eu tive uma grande lição pessoal que nunca mais eu esqueci. Eu tinha chegado nessa empresa, uma empresa grande. Eu vim do mercado e eu achei que gerir aquela equipe com mãos de ferro seria a minha saída. Até que um dia a equipe fez uma reunião, me botou no centro daquela reunião e disse o quão estavam insatisfeitos com o meu jeito de gerir. Sim, fui eu, Carla, especialista em desenvolvimento humano, coach. Sim, eu escutei da minha equipe que o meu jeito de gerir estava equivocado. É por isso que eu digo que quando a gente entende que a nossa equipe tem recados importantes para nos dar, a gente muda o trajeto. Mas eles estão sempre com a gente. O que eu fiz? Vou contar. Eu comecei a entender o que eles precisavam através das sugestões deles. Eu não perdi a minha liderança enquanto líder, né? E aí quando eu digo parece dúbio, mas não é isso não. Liderança enquanto líder é você manter a hierarquia de tudo funcionar, né? Ou seja, o meu papel como líder. Mas eu entendi, sabe o quê? Que eu era muito mais uma deles do que acima deles. Como é que acabou essa história? Bom, fiquei nessa empresa durante muitos anos. Sou amiga de muita gente, se eu posso dizer até que eu sou amiga de toda a minha equipe, né? Nos transformamos em grandes parceiros de vida. Trabalhamos juntos depois que abri minha consultoria. Eu faço consultoria para muitos deles, são meus coaches, muitos deles foram meus coaches, né? E eu construí uma relação, entendendo que eu precisava descobrir minhas habilidades e dons como líder. Descobrir. Hoje trabalho com pessoas e não só para pessoas. Se eu posso te dar um conselho, líder, é que você seja o líder B. Entenda que terceirizar o outro, né? Terceirizar a nossa responsabilidade para o outro é o caminho mais curto e vai continuar sendo, mas é o caminho mais ineficaz. O líder B, né? Esse cara que é você, eu estou falando para você, líder B,
é aquele cara que, independente do que tem nas mãos, vai fazer a melhor receita para que as pessoas se desenvolvam e cheguem lá junto com você. O líder é um facilitador de travessias, assim como a equipe de vocês também é uma facilitadora da travessia de vocês. Doem-se, sejam pontes, usem e abusem das suas habilidades. Assim, toda e qualquer técnica que chegar à mão de vocês vai ser desenvolvida na sua excelência. E para falar de técnica e de excelência, eu vou deixar vocês com a Carolina Ridolfi, que vai falar de forma excelente sobre técnicas de liderança. Bom, espero que esse papo tenha feito sentido. Nós três, Rodrigo, eu e Carolina, que vem aí no próximo vídeo, estamos às ordens e, na verdade, nosso objetivo é fazer para vocês um material completo de liderança que ajude vocês nessa função tão magnífica que é conseguir atingir os resultados junto com a sua equipe. Trabalhar com pessoas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Espero que tenha feito sentido. Até mais, até breve. Olá, meu nome é Carolina Ridolfi e eu tô aqui para fechar esse vídeo te passando algumas ações práticas de como usar tudo isso que o Rodrigo e a Carla te passaram com muita habilidade. A importância da escutatória, de estar presente na vida dos seus liderados nesse momento de quarentena, sim, porque dá para estar presente mesmo distante, dá para estar conectado com o time, e de tudo que a Carla falou sobre habilidades e competências, de saber usar essas ferramentas, de tudo que está ali na geladeira para fazer um bom sanduíche, não é mesmo? Então agora a gente vai fechar compilando tudo isso com ações práticas para que você possa estar mais próximo e incentivando, engajando o seu time em épocas de liderança remota. Que eu sei que não é fácil para ninguém. Não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para ninguém, inclusive para os liderados, principalmente para eles. Então, eu estou aqui para trazer um pouco da minha experiência como líder, o que eu usava para gerir meu time remotamente, quando eu tinha um time a nível Latam, o que eu fazia para conseguir estar próximo dessas pessoas e passar uma sensação de estou aqui como apoio, e também de toda a minha experiência com treinamento de liderança nos últimos anos, ok? Bom, conversando bastante com alguns líderes de mercado, nas últimas 2 semanas eu fiz uma pesquisa intensa, o que as pessoas têm mais lançado mão nesse momento? De iniciativas que façam o time se sentir apoiado, que façam o time se sentir acolhido nesse momento. Porque no final das contas, somos todos seres humanos. Então, se o líder tem receios, se o líder tem ansiedades e medos, imagina os liderados que estão pensando eventualmente, será que eu vou ser demitido? Será que a empresa vai manter minha posição? Será que a empresa vai voltar da quarentena? Quando que a gente vai voltar da quarentena? Então, é muito importante, como uma primeira iniciativa, aquela básica da básica, que você faça o seu time se sentir apoiado, acolhido em seus medos. E pensando nisso, o que eu vou passar aqui para vocês? Anotem aí que é uma iniciativa daquelas sensacional e básicas que você pode começar a aplicar amanhã. Criar uma reunião semanal com o time para que eles entendam o que vai acontecer na semana. Ferramenta essa de comunicação transparente. É isso mesmo. A comunicação é fundamental no momento de crise, tá? E esse nada mais é do que um momento de crise alta, tá? Então, essa reunião semanal, o que vocês vão conversar? Sobre todas as entregas técnicas que têm que ser feitas, mas também sobre todas as dificuldades que seu time teve na reunião anterior. Eu chamava isso, na época, de team meeting. Tá? Eu já fazia isso mesmo em épocas que não eram de crise, tá? Porque isso, de fato, era um momento da gente reajustar ali as ferramentas e cada um se apoiar e fazer uma troca de experiências. Mas nesse momento de crise, isso se torna ainda mais fundamental. Por quê? Porque novas dificuldades surgiram, novos anseios e novos medos apareceram. Então é um momento também de vocês falarem um pouquinho sobre sentimentos. Sentimentos. O que são essas emoções que cada um do time está sentindo? Quais são as dificuldades no que tange
o emocional daquela pessoa, não mais o técnico. Né? Se antes a gente fazia isso com um olhar muito no técnico, agora a gente vai fazer um pouquinho mais pro emocional. Você pode chamar isso de morning call, né? Eu acho que é muito importante fazer isso, de repente, na parte da manhã, né? Para que o dia já comece com muito mais energia, tá? É o que eu aconselho, é o que eu tenho feito, tá? E, de fato, que esse seja um momento tranquilo, em que as pessoas se sintam muito à vontade de falar sobre si, de abrir seus corações para falar de medos, para falar de barreiras e também para falar de dificuldades técnicas, tá? E trocar. Quando você fala de você, você abre muito o espaço para que o outro também possa falar dele e para que vocês troquem. Então é um momento para que essas pessoas que estão ali possam de fato se apoiar. Não só você como líder, como representante daquele grupo, mas também entre eles, porque muito provavelmente eles têm as mesmas dificuldades, eles estão na mesma área, veja bem. Então você como representante, como líder, vai dar o tom, vai trazer a tranquilidade. É muito importante que você nesse momento transmita isso, né? Isso é o que a maior parte dos líderes tem me falado nessas semanas, né? É importante nesse momento engolir ali todos os seus receios, todos os seus anseios e transmitir segurança, mas para que todos também possam trocar de igual para igual, tá? Então, sugiro para vocês essa iniciativa do Morning Call ou da reunião semanal, como você quiser chamar, para troca, para que realmente eles possam se sentir apoiados. Então, aqui você vai aplicar a escutativa, aqui você vai aplicar todas as habilidades e conhecimentos que a Carla falou também, tá? Bom, uma outra iniciativa que as pessoas têm feito bastante nessas semanas são estratégias realmente de gestão do tempo. Porque essa é uma outra dificuldade que eu identifiquei. As pessoas estão criando novas rotinas e estão criando novos hábitos com isso. Então, se antes você abria o seu e-mail às 8h30, 9 horas da manhã, agora você está abrindo o seu e-mail às 6h30, 7 horas na hora que você acorda. Porque não tem mais aquela coisa da barreira do espaço físico, do trânsito, da sua casa, do seu trabalho. Então, as pessoas estão começando a trabalhar muito mais cedo e terminando muito mais tarde. E é muito importante que você, como líder nesse momento, comece a permear, comece a falar e transmitir para o seu time que trabalho tem começo e fim no dia. Porque senão, esses limites que são tênues se perdem, tá? A gente falou primeiro da importância de você ser apoio, de você se fazer presente. Mas também é muito importante que você deixe bem claro que esse apoio, que essa presença vai acontecer de tal a tal horário. Então, uma segunda iniciativa que eu proponho a você é nessas reuniões deixar bem claro em que horários você vai estar presente, em que horários você pode ser chamada e usar uma ferramenta que eu aconselho bastante de gestão do tempo, que é a tríade do tempo. Tá? Uma ferramenta bastante utilizada no mundo executivo e que você pode encontrar aí na internet para identificar exatamente no seu dia, numa rotina de trabalho sua, o que é importante, o que entra na esfera do urgente e o que entra na esfera do circunstancial. Isso vai ajudar você, líder, a se revestir ali de uma organização, a você entender melhor, ter mais consciência do que tem sido essa sua nova rotina e depois você cascadear isso para o seu time, tá? Quando você tem mais consciência, quando você adquirir mais autoconhecimento sobre a sua gestão do tempo, e nem sempre ela é boa, aliás, os líderes têm bastante dificuldade de ter gestão do tempo, porque eles têm demandas urgentes e muitas vezes imprevistas ao longo do dia, você vai conseguir depois transmitir isso de forma muito mais tranquila para o seu time. Tá? Então, não deixe de fazer essa análise da tríade do tempo, entender qual é a porcentagem de cada tipo de evento no seu dia e depois de aplicar na semana seguinte isso na reunião semanal. Explicar para o time de vocês como funciona esse conceito para que eles possam aplicar isso também. Tá? Então essas são as duas dicas que eu queria deixar aqui para vocês, que são básicas, mas que já vão ajudar muito vocês nesse momento. A gente desenvolveu esse projeto para que nós três possamos ajudar você, líder, nesse momento. Então, se você quer se aprofundar mais nessas ferramentas de escuta, de
ampliação de competências de um líder e de ferramentas práticas para liderar na quarentena, é só me chamar. A gente está aqui para te apoiar nesse momento. Então, se você quer um treinamento exclusivo, customizado para sua empresa, a gente está aqui para isso. É só chamar a gente, que a gente modela, entende qual é a sua dificuldade e entrega isso para você virtualmente. Vem com a gente?